da total satisfação. Que beleza cativante, meu louvor eu lhe trarei. Seu valor constrange tanto, é inigualável Rei. Ídolos me atraíam, coisas vãs e sem valor. O pecado me prendia com seu falso vil doçor. Que beleza cativante, meu louvor eu lhe trarei. Seu valor constrange tanto, é inigualável Rei. Porque eu deixei no mundo os meus ídolos, Senhor. Não foi por dever, eu tive a visão do seu valor. Que beleza cativante, Beleza cativante, meu louvor eu lhe trarei. Seu valor constrange tanto, constrange, é inigualável Rei. inigualável Rei. Não foi a ruína deles, ídolos que nada são, mas foi a beleza dele, revelou seu coração. Que beleza cativante, meu louvor eu lhe trarei. Seu valor constrange tanto, é inigualável Rei. Quem apaga sua vela antes de o sol raiar? Quem retira vestes quentes antes do verão chegar? Que beleza cativante, meu louvor eu lhe trarei. Seu valor constrange tanto, é inigualável Rei. Só que olha pra Pedro, Que Estevão viu brilhar, que chorou lá com Maria, pode ídolos tirar. Que beleza cativante, meu louvor eu lhe trarei. Seu valor constrange tanto, é inigualável Rei. Tira a água deste poço, até o copo transbordar. Pra que ídolos inúteis, se o podes desfrutar? Que beleza cativante, meu louvor eu lhe trarei. Seu valor constrange
justicia, la fe, el amor y la paz. Con los que de corazón puro invocan al Señor, invocan al Señor, invocan al Señor. Huye también de las pasiones juveniles. Recording in progress. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los que de corazón puro invocan al Señor, invocan al Señor, invocan al Señor. Huye también de las pasiones juveniles. Persigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los que de corazón puro invocan al Señor, invocan al Señor, invocan al Señor. Buenas noches, Buenas noches. boa noite, sejam bem-vindos novamente, estamos de volta, Sean bienvenidos nuevamente. Estamos de nuevo aquí. aleluia. Aleluya. Ok, irmãos, hoje vamos começar com o hino 666 em português. Sí, y vamos a comenzar con el himno 303 en español. E hoje os jovens do Equador vão nos ajudar. Y los jóvenes de Ecuador nos van a ayudar con el himno. Ok, irmãos, jovens do Equador, com vocês. Hermanos. Amén. Hola, hermanos. Amén, hermanos. Ah, Amén. Saludos, hermanos. ¿Qué tal si proclamamos este himno? El número 303 en español y 666 en portugués. Amén. Con un espíritu ejercitado. Amén. Vela, la noche acaba. Al mundo no ames más. Vela, pues ya amanece. Debes despertar. Vela, pues viene Cristo. Y el diablo atacará. Vela, pues Cristo espera. No hay que desmayar. Amén. Número 2, hermanos. Vela, sirve presto. Los días malos son. Vela y sigue obrando. Cerca está el Señor. Pues ponte ya tu armadura. Sé fuerte en tu interior. Vela, resiste al diablo. Cristo da valor. Amén. Vela por el lucero. Amén. Ya viene el Salvador. Amén. Vela y busca el reino. Sí. Sin ningún temor. Amén. Vela, sé vigilante. Amén. La noche acabará. Sí. Vela y verás su gloria. El Señor vendrá. Amén, hermanos. El número 2, proclamemos en sus casas. Ven, vela y sirve presto. Los días malos son.
Vela y sigue obrando. Cerca está el Señor. Ponte ya tu armadura. Sé fuerte en tu interior. Vela, resiste al diablo. Cristo da valor. Amén, porque Cristo da valor. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué tal si podemos cantar este himno? Amén. Amén. Que nos acompañen en sus casas cantando este himno con un espíritu ejercitado. Amén. Amén. Vela, la noche acaba, al mundo no ames más. Vela, pues ya amanece, debes despertar. Vela, pues tienes Cristo y el diablo atacará. Vela, pues Cristo espera, no hay que desmayar. Vela y sirve presto, los días malos. Vela y sigue obrando. Vela y sigue obrando. Cerca está el Señor. Ponte ya tu armadura. Ponte ya tu armadura. Sé fuerte en tu interior. Vela, resiste al diablo. Cristo da valor. Vela por el lucero. Ya viene el Salvador. Vela y busca el reino sin ningún temor. Vela, sé vigilante. Vela, sé vigilante. La noche acabará. Vela y verás su gloria. Vela y verás su gloria. El Señor vendrá. Vela, la noche acaba, al mundo no ames más. Vela, pues ya amanece, debes despertar. Vela, pues tiene Cristo, el diablo atacará. Vela, pues Cristo espera, no hay que desmayar. Vela y sirve presto. Los días malos son. Vela y sigue obrando. Vela y sigue obrando. Cerca está el Señor. Ponte ya tu armadura. Ya tu armadura. Sé fuerte en tu interior. Vela y resiste al Vela y resiste al diablo. Cristo da valor. Vela por el lucero. Ya viene el Señor. Ya viene el Salvador. Vela y busca el reino. Sin ningún temor. Vela, sé vigilante. La noche acabará. Vela y verás su gloria. El Señor vendrá. El Señor vendrá. Aleluya. El Señor vendrá. Amén. Vela. Si vela, la noche acaba.
Al mundo no ames más. Jóvenes, al mundo no amemos más. Amén. Vela, pues ya amanece. Debes despertar. Amén. Vela, pues viene Cristo. Y el diablo atacará. Vela, pues Cristo espera. No hay que desmayar. Aleluya. Debemos porque no hay velar. que desmayar. Sí. Amén. Si vela, resiste al diablo. Sí. Cristo da valor. Amén. Aleluya. Tenemos también otro himno para esta noche. ¿Qué tal? Sí. En español se llama Una clara visión. Podemos proclamar y disfrutar de este himno. Amén. Si nuestros hermanos nos ayudan compartiéndolo. Amén. Amén. ¿Qué tal si las hermanas proclaman en sus casas la estrofa número 1? Amén. Si nuestro Dios nos ha llamado a su economía eterna, por la cual se ha procesado, Amén. consumado ahora está. Aleluya. Como Espíritu en nosotros, Amén. nos habita en esas arras. Amén. Plena salvación realiza y nos hace igual a Él. Hermanos, el coro. Que me gobierne una clara visión, su economía en mi corazón, y arda en mi espíritu hasta que en fuego esté. Con fuerte espíritu hay que proseguir y consumar su plan. Nueva Jerusalén, aleluya. Amén. Todos proclamemos la estrofa número 2. Es Jesús nuestro modelo. Él vivió como un Dios hombre, obediente hasta la muerte. Su hombre natural negó. Era el único Dios hombre, mas se duplicó en nosotros. Como granos bien mezclados, somos su reproducción. Amén. Su resurrección vivimos. No en la carne ni en el alma, nuestro espíritu mezclado, Ni en así lo natural. Amén. Hoy vivimos en el cuerpo. Aleluya. Cada día en él vencemos. Sí. Por llegar a Sion luchamos, aguardamos su venida. Aleluya. Amén. Y la 4. Y vivirán Dios y el hombre Amén. en espíritu mezclados, siendo así incorporados una orgánica entidad. Tal visión de las edades rige nuestra vida diaria para que Él obtenga el cuerpo de refulgente ciudad santa. Aleluya, hermanos. Aleluya. Y para este himno, y creo que la mayoría de nosotros sabemos que hay una pequeña dinámica. Así que vamos a cantar un poquito el coro y vamos a enseñarles esta dinámica, ¿ya? Nuestras hermanas nos van a ayudar. Amén. Amén. Entonces vamos al coro, hermanos. Que me gobierne una clara visión, su economía en mi corazón, y arda en mi espíritu hasta que el fuego esté. Con fuerte espíritu hay que proseguir y consumar su plan. Nueva Jerusalén, hey, aleluya, aleluya, amén. Amén. Entonces, hermanos, disfrutemos de este himno. Sí, nos acompañan con las dinámicas también. Amén. Amén. Vamos. Nuestro Dios nos ha llamado a su economía eterna, por la cual se ha procesado, consumado ahora está. Como Espíritu en nosotros, nos habita y es las arras.
hombre, obediente hasta la muerte, hasta la muerte, sobrenatural negó. Era el único Dios hombre, mas el único en nosotros, como granos que mezclados, somos su reproducción. Todos hermanos, que me gobierne una clara visión, su economía en mi corazón, y arda mi espíritu hasta que el fuego esté. Con fuerte espíritu en que proseguir y consumar su plan. Nueva Jerusalén, hey, aleluya, aleluya, amén. Su resurrección vivimos, de la carne y en el alma, nuestro espíritu mezclado, era sido natural. Hoy vivimos en el cuerpo, cada día en el vencemos. Por generación luchamos, aguardando su venida. Nos acompañan, hermanos, que me gobierne una clara visión, su economía en mi corazón, y arda en mi espíritu hasta que el fuego esté. Con fuerte espíritu hay que proseguir y consumar su plan. Nueva Jerusalén, hey, aleluya, aleluya, amén. Vivirán Dios y el hombre en espíritu mezclados, siendo así incorporados, una orgánica entidad. Transmisión de las edades, rige nuestra vida diaria, para que lo tenga el cuerpo, refulgente ciudad santa. Todos hermanos, que me gobierne una clara visión, su economía en mi corazón, y arda en mi espíritu hasta que el fuego esté. Con fuerte espíritu hay que proseguir y consumar su plan. Nueva Jerusalén, hey, aleluya, aleluya, amén. Sí, aleluya. Aleluya, amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Nueva Jerusalén. Aleluya. Amén. Gracias, hermanos. Muitas gracias. Sim, irmãos, então, vamos nos preparar para a mensagem. Só queremos lembrar que estamos usando a função interpretação. Nos vamos a prepararnos para el mensaje y queremos recordarles que estamos usando la función interpretación. Então, para ativar a função interpretação, precisamos seguir alguns passos. Y para activar esta función necesitamos seguir estos pasos. Se você está no computador, clique no botão interpretação, na parte inferior. Si está en la computadora, haga clic en el botón de interpretación que está en la parte de abajo. E aí você seleciona o seu idioma desejado. Ahí usted escoge el idioma deseado. Aqui temos português e espanhol. Tenemos portugués y español. E então conclui, Y concluya. tá bom? E aí, se você estiver usando um celular, Y si está usando un celular, toque nos 3 pontinhos, mais. toque en los 3 puntos abajo, más. E aí, vai para
interpretação de idiomas. Y ahí toca en interpretación de idiomas. E seleciona o seu idioma desejado. Y escoja el idioma deseado. E conclui, Y concluya. tá bom? Já está ativado. Se você estiver ouvindo espanhol, dá um sinalzinho. Ya ahora está activado. Si está escuchando en español, por favor, denos ahí un dedito Joia. arriba. Português, joia. Portugués, ¿está bien? Amém, querido Santos. Hello, dear saints. Amém, queridos santos. Aqui é o Juan Fuentes, eu sou da igreja em Newton. Eu conheço muitos de vocês, mas também há muitos de vocês que eu não conheço. Então, louvado seja o Senhor que podemos estar juntos dessa maneira. Hoje à noite, como nosso irmão mencionou mais cedo, vamos cobrir o esboço número 1 nessa conferência. Ontem o irmão Rick deu uma introdução a esse tempo, que foi maravilhosa. Hoje vamos cobrir a família de Noé. Antes de entrarmos no esboço, eu gostaria de relembrar de algumas coisas que o irmão Rick falou conosco. É que em um estudo conduzido por alguns cristãos acerca da juventude e por que os jovens permaneceriam em uma congregação, ou como nós chamamos de vida da igreja, houve 2 fatores que foram descobertos. O primeiro é o padrão, modelo positivo ou a influência positiva dos seus pais, ou pelo menos de um dos seus pais. Segundo, é que os jovens que permaneceram na igreja, eles desenvolveram pelo menos 5 relacionamentos significativos e intergeracionais com pessoas da sua congregação. Então, eles foram conectados com pessoas mais velhas que ele, mais jovens que ele, e também da mesma idade, como uma família. Isso é muito, muito importante. Isso é principalmente por meio de servir juntos. E esses 2 fatores que foram encontrados nesse estudo, vemos qual é o encargo desse tempo, que é que para que possamos trazer o Senhor de volta. Sim, o Senhor vai usar os jovens, mas os jovens, eles precisam ser sustentados, fortalecidos pela geração mais velha. E é necessário haver
uma percepção de que nós estamos correndo juntos nessa corrida. O nosso irmão mencionou ontem à noite que a vida cristã é como uma corrida. No Novo Testamento, muitas vezes, é dito isso. E é uma corrida de bastão. E aqueles que estão correndo têm um bastão na mão. E passando para outra pessoa da sua equipe. E como nosso irmão mencionou, há um ponto em que os dois corredores estão correndo ao mesmo tempo e na mesma velocidade, e os dois têm a mão no bastão. E, por fim, o bastão é passado para a nossa próxima geração. E é isso que estamos cobrindo nessa conferência. Por isso que o tema da mensagem não é Noé, e sim a família de Noé. Isso aponta para o fato de que há uma família, juntamente com Noé, que foi quem mudou a era. E Noé teve antepassados que influenciou muito em como ele viveu a sua vida e como Noé levou a cabo a sua obra. Outra coisa que eu gostaria de nos relembrar, as 5 palavras que o irmão Rick nos deu ontem à noite. A primeira é se abrir. Se abrir aos santos mais velhos e para a sua porção. Segundo, passar tempo com a geração mais velha. Terceiro, confiança. Confiar na geração mais velha. Quarto, é receber a sua porção, a sua prudência e a sua sabedoria. E o quinto, apreciar a geração mais velha. Então, tendo isso como um pano de fundo para essa mensagem, chegamos à família de Noé. Eu pedi para os irmãos prepararem a leitura da Bíblia, porque eu gostaria que a Bíblia falasse conosco quando entramos nessa questão da família de Noé. Se os irmãos puderem colocar na tela, em Mateus 24, 37 a 39, diz: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois como estavam eles naqueles dias antes do dilúvio, comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não sabiam que se aproximava o juízo até que venha o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. E Gênesis 6, 5 a 22. Por favor, sigam a leitura, esses versículos são muito importantes, ok? Vocês não têm isso, mas Gênesis 6, versículo 3 diz... Gênesis 6, versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E chegando no versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Let's see, where did I repeat that I have made them. Verse 8. But Noah. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 9. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gófer,
Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado, e acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Farás andares baixos, segundos e terceiros. 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. 21. E tu toma para ti de toda a comida que se come, ajunta para ti e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, Gênesis 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Versículo 7. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca por causa das águas do dilúvio. Então, versículo 13. E no mesmo dia entrou Noé e Sem e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. 9:1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E, versículo 8. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. Amém. Ok? Essa é a leitura bíblica para essa mensagem. O ponto 1 diz aqui: na época da segunda vinda do Senhor, a condição do homem será a mesma que a dos dias de Noé. Lemos esse capítulo inteiro, capítulo 6, que descrevia que o mundo estava cheio de violência, os pensamentos do homem eram malignos continuamente, e Deus se arrependeu de ter criado o homem. Então ele desejou trazer um dilúvio para destruir todos os seres viventes. Mas louvado seja o Senhor, que é um versículo 8. Mas Noé, aleluia! Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor, favor aos olhos do Senhor. Isso é maravilhoso. Vermos que nas profundezas da queda do homem há um mas Noé. E aqui deveríamos colocar nossos nomes: mas Juan, mais Vitor, mais Marcos. Achou graça aos olhos do Senhor. Irmãos e irmãs, hoje, na era em que vivemos, precisamos achar graça. Vamos entrar nisso mais tarde, mas isso é muito maravilhoso. Que há esse versículo, que havia um homem na terra que achou graça aos olhos do Senhor, de Jeová. Eu gostaria de continuar falando acerca da condição da terra naquele tempo. Em Mateus 27, em Mateus 24, no começo de Mateus 24, os discípulos perguntam ao Senhor no Monte das Oliveiras. Eles vieram a ele em particular, perguntando: quando serão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e da consumação da era? Quando o Senhor estava respondendo, ele disse:
O Senhor disse que acerca do dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas apenas o Pai. Mas aí então ele disse que assim como foram os dias de Noé, assim serão os dias do Filho do Homem. Então o Senhor mesmo começa a descrever como eram esses dias. Que eles eram violentos, que se tornaram carne. O que eles estavam fazendo? Eles estavam comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não sabiam que se aproximava o juízo, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui, o que eles estavam fazendo? Coisas da vida humana, comendo. É o nosso direito comer, bebendo, se casando, dando-se em casamento. Todas essas coisas são coisas normais da vida humana. Mas o que aconteceu é que essas coisas se tornaram fatores que consumiram a vida das pessoas. O juízo estava chegando. Havia um arauto da justiça ali. Noé estava pregando o evangelho, mas eles não sabiam que o juízo estava vindo, mesmo que eles ouviram e viram isso. A geração estava drogada, entorpecida. Irmãos e irmãs, essa é a situação hoje. E nós, talvez estejamos, nós mesmos, drogados, entorpecidos pela situação. E focamos apenas na vida humana, as coisas que queremos, as coisas que precisamos, sem perceber que Deus tem um propósito. É por isso que cantamos aquele hino. Que uma visão controladora da economia de Deus controle nosso coração. Deus é um Deus de propósito e esse propósito tem tudo a ver com o homem. Ele deseja um grupo de pessoas que cooperem com ele, para serem enchidos com ele, para que o expressem e o representem. Aqui temos Noé e a sua família como um exemplo de um grupo de pessoas que receberam revelação, na verdade receberam a revelação completa de Deus e receberam graça e cooperaram com Deus para Deus mudar a era. Irmãos e irmãs, gostaria de ler mais versículos da Bíblia que nos mostram que tipo de era estamos vivendo. Isso está em 2 Timóteo 3, 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aqui temos 3 tipos de amantes. Pois os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos, arrogantes, difamadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, cegados pelo orgulho, amantes dos prazeres e não de Deus. Oh, Senhor Jesus! Nós estamos nos últimos dias, jovens. Que uma oração no nosso interior possa se levantar: Senhor, atrai-me para ser um amante de Deus, que eu possa te amar. Senhor, coloca meu coração pegando fogo para te amar acima de todas as coisas. É uma boa oração para ter nesses últimos dias. Então, em Provérbios, capítulo 30, 11, 12 e 13, diz: há daqueles que amaldiçoam a seu pai, que não obedizem a sua mãe. Há uma geração que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há daqueles uma geração, quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Por fim, gostaria de ler Isaías capítulo 5, versículos 20 a 23. 20 a 23. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito,
Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Irmãos e irmãs, em Lucas 17 também fala acerca dos dias do Filho do Homem, que serão como os dias de Ló. Além dos dias de Noé, fala dos dias de Ló. E sabemos que estamos vivendo nos dias de Noé, estamos vivendo nos dias de Ló. A violência por toda parte. Nessa última pandemia vimos se levantar questões sociais, políticas por toda a terra e a violência por toda parte. As pessoas estão chamando o que é maligno de bom. Na verdade, nossos filhos talvez sejam ensinados de que são coisas malignas nas escolas. Quando Deus criou o homem, criou ele, homem e mulher. Não há uma terceira coisa na criação de Deus, mas isso está sendo ensinado nas escolas. Ensinar isso é não crer em Deus. Estamos vendo essas coisas, elas estão acontecendo no nosso meio. Então precisamos ver que estamos vivendo nos últimos dias. Por isso que eu pedi aquele hino 666, que menciona para ser vigilantes e não buscar o mundo, não amar o mundo. Logo o dia raia, não vás cochilar. Vigia, pois em breve Cristo Senhor virá. Muitos ataques chegam. Deves vigiar. Vigia e dispõe-te no serviço. Isso é a nossa salvação. Mesmo que trevas há, vigia e labuta. Perto o fim está. Veste a armadura. Em guarda te mantém no espírito, resiste ao diabo. Cristo breve vem. Estrofe 3, vigia, pois desponta a estrela da manhã. Vigia e busca o reino, pois sinais já há. Ser vigilante sempre, até a noite se findar, até que alvoreça a glória, até o Senhor voltar. Irmãos e irmãs, estamos próximos da vinda do Senhor. E o Senhor precisa dessas duas gerações que se unam. Lembrem-se, ontem à noite, lemos em Malaquias que alguém viria, João Batista, no espírito e no poder de Elias. Eu vos enviarei o profeta Elias. É muito enssobrecedor que o que estamos fazendo, declarando essas palavras para vocês, estamos falando no espírito e no poder de Elias para voltar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o Senhor possa ter um povo preparado para que seja uma estrada para o Senhor poder voltar. Esse exemplo de Noé e sua família, vemos uma pessoa que recebeu graça e recebeu a revelação que os levou a fazerem uma obra que terminou a era. Não era apenas a obra, mas também o seu viver. Vimos a condição do homem e a mesma hoje que nos dias de Noé. Isso nos mostra que o dia do juízo do Senhor está próximo, mas não deveríamos ter medo do juízo do Senhor, desse dia. Devemos estar cheios de gratidão que estamos ouvindo essa palavra para estarmos prontos. A palavra do irmão Rick foi muito encorajadora. Não temos tempo para perder, mas temos tempos para estarmos preparados. O Senhor, em sua graça, vem a nós e fala conosco essas palavras para que nos preparemos para a sua vinda. Ponto A. Noé recebeu a presente revelação de Deus daquela época. Isso fez com que ele vivesse uma vida de acordo com a revelação de Deus. Essa vida sempre herda os caminhos piedosos dos antepassados. Irmãos e irmãs, Noé recebeu a revelação daquela era.
E pela misericórdia do Senhor, estamos no fim dessa era. E nós recebemos a revelação dessa era. O Senhor revelou para nós. Ele deseja ter esse grupo de pessoas para o representar, o expressar, para ser a igreja e consumar na Nova Jerusalém. A igreja é o novo homem, e o novo homem é a noiva de Cristo. Para isso, precisamos do dispensar contínuo de Deus, precisamos da graça de Deus. Noé foi uma pessoa muito abençoada. Ele teve antepassados piedosos, eles eram todos piedosos. Ele foi descendente de Adão. Adão aprendeu o caminho da salvação diretamente de Deus. Adão e Eva transgrediram, mas o julgamento que Deus pronunciou, sim, o espírito dele foi mortificado, mas quando Deus veio, o que ele fez? Ele não os matou. Ele matou um animal e os cobriu com pele de animais. Isso representava Cristo vindo. Isso era algo que Noé aprendeu dos seus antepassados, o caminho da salvação de Adão. Não apenas isso, ele também aprendeu a maneira de ofertar. Naquele tempo, os homens não comiam legumes. Então, Caim trouxe do seu próprio labor os vegetais do jardim, mas Deus não viu isso de maneira que o agradou. Mas Abel ofereceu dos primogênitos do gado e do rebanho. E isso mostra que Abel aprendeu o caminho da salvação dos seus antepassados e ofereceu uma oferta a Deus para a sua própria salvação, para a sua própria justificação. Então ele aprendeu o caminho da salvação de Adão, aprendeu o caminho de ofertar de Abel. Ele também foi um descendente de Enos. E Enos, em Gênesis 4, versículo 26, menciona que naquele tempo o homem começou a invocar o nome do Senhor. E Enos significa frágil e imortal. Homem frágil e mortal. Irmãos e irmãs, quando percebemos que somos frágil e mortal, um dia eu estou aqui, no próximo dia não estou mais. Quando percebemos isso, quando o homem percebeu isso, ele começou a invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, isso é maravilhoso, é algo que o Senhor restaurou entre nós. Invocar o seu nome. Isso abre o caminho para que contatemos Deus, tenhamos comunhão com Deus, ter um relacionamento com Deus. Não é apenas invocar, mas quando invocamos, recebemos a pessoa, Senhor Jesus. Quando invocamos Senhor Jesus, recebemos essa pessoa maravilhosa. Irmãos e irmãs, jovens, se vocês têm qualquer coisa no seu coração que está pesando, que te incomoda, você pode dizer ao Senhor qualquer coisa que você quiser. Você pode abrir a Ele, ser sincero com Ele, abrir seu coração a Ele. Louvado seja o Senhor, podemos invocar o nome do Senhor, ter esse relacionamento precioso, íntimo com Ele. Não apenas isso, ele também aprendeu dos seus antepassados todas as maneiras de viver e gerar. Isso está no capítulo 5 de Gênesis, que fala que Noé gerou, Adão gerou Enos gerou Sete. Mostra quem gerou quem, quanto tempo eles viveram. Desse registro, o que Noé aprendeu? Ele aprendeu dos seus antepassados o caminho de viver e de gerar. Eles viveram diante de Deus e geraram. Eles viveram diante de Deus e levaram a cabo a vontade, o propósito de Deus, que é de multiplicar e encher a terra. Também um dos antepassados de Noé foi Enoque. E Enoque foi alguém que andou com Deus. É interessante. A Bíblia diz que Enoque tinha 55 anos e ele gerou um filho. Então diz que a partir daquele tempo ele andou com o Senhor 300 anos e Noé já não
Não, Enos já não... Perdão, Enoque já não era. Então o Senhor tomou do seu antepassado, Enoque, Noé aprendeu a andar com Deus. Então a Bíblia nos diz que Noé fez isso. Tudo que ele recebeu de Deus, segundo o que ele recebeu do Senhor, ele teve esses antepassados, mas é muito interessante. Se você lembrar, no livro de Gênesis, as pessoas viviam por um longo tempo. Então, quando Noé estava vivo, o seu pai, Metusalém, seu antepassado Jared, todos estavam vivos. Provavelmente, Enoque também, naquele tempo. Não apenas ele ouviu acerca dos seus antepassados, mas ele também ouviu diretamente deles, porque muitos deles viveram no mesmo tempo. Alguns viveram 800 e tantos anos, 900 e tantos anos. Matusalém viveu mais de 900 anos e o dilúvio veio. Noé teve todos esses antepassados que falou para ele acerca de Adão, talvez Enos, talvez Enoque. Não, Enoque não estava mais lá. Talvez Lameque ou Matusalém. Talvez se ele sentou com Noé e falou para ele algumas coisas que Adão contou para ele. Como quando Deus apareceu, eles estavam com muito medo, achando que iam morrer, mas ao invés de eles morrerem, Deus matou um animal e os cobriu com uma pele. Isso foi aprendido de Adão. E possivelmente foi passado para Noé através dos seus antepassados. Então, a geração mais velha foi chave para gerar essa pessoa como Noé. Ele andou nos caminhos dos seus antepassados, o caminho da salvação, a maneira de ofertar, de viver e gerar, de invocar o nome do Senhor e de andar com Deus. Todas essas coisas são heranças maravilhosas. Irmãos e irmãs, nós temos essa herança. Nós temos essa herança na restauração do Senhor. Tudo que foi restaurado entre nós. Todos os domingos, nossa condição, nossa situação é que o Senhor nos chama todos os dias para sermos salvos na sua vida, cooperar com Ele, ser um com Ele. Vamos continuar com o ponto B. Depois que Noé recebeu a revelação, ele creu nela e a praticou. No versículo 22 diz que Noé fez tudo de acordo com Deus ordenou. Noé recebeu a revelação e ele laborou segundo essa revelação. Ele pregou justiça. Ele foi alguém que recebeu graça de Deus, contatou Deus, foi infundido com fé por Deus. E essa fé foi reconhecida como justiça por Deus. Então, ele herdou também a justiça. Não apenas isso. Ele também pregou justiça. Ele pregou. Há um juízo vindo do nosso lado, jovens, irmãos e irmãs mais velhos. Precisamos ser esses que por meio do nosso desfrute de Cristo como graça todos os dias, nossas bocas se encham do Evangelho, para com amigos, pessoas que encontramos no posto de gasolina, no mercado, talvez nossos vizinhos, talvez precisamos fazer um plano para visitar nossos vizinhos, para que eles saibam que o juízo está vindo. Mas temos um Evangelho muito rico, podemos compartilhar com eles sobre a salvação de Deus, sobre regeneração, sobre como invocar o nome do Senhor, como desfrutar as riquezas na palavra. Irmãos e irmãs, o Evangelho é a nossa herança e precisamos dar a outros.
Noé fez isso. Ele pregou o evangelho, pregou a justiça e ele edificou a arca. Eu venho aqui para essa questão de edificar a arca. Edificar a arca, eu diria que tem dois aspectos. Um é o aspecto individual. A arca é um tipo de Cristo. Então, edificar a arca é edificar Cristo na nossa experiência. O que isso significa? Eu gostaria de ler o estudo Cristalização de Gênesis. Eu vou ler devagar para a tradução. A arca que Noé edificou é um tipo do Cristo prático e presente como a salvação de Deus. Edificar a arca é edificar um Cristo presente e prático como a salvação de Deus na nossa experiência. Para edificar o corpo de Cristo, como Cristo coletivo, segundo Filipenses, isso é trabalhar a nossa própria salvação. Edificar Cristo na nossa experiência. Irmãos e irmãs, por favor, anotem isso. Estou falando devagar, aí vocês podem anotar. Edificar Cristo na nossa experiência é amar o Senhor, Senhor Jesus. Edificar Cristo na nossa experiência é amar o Senhor. Edificar a arca tem um aspecto que é pessoal e individual. Do nosso lado, precisamos edificar Cristo na nossa experiência. Isso é amar o Senhor, falar com Ele por meio de invocar o seu nome e ter comunhão com Ele, vivendo por meio dEle e andando juntamente com Ele dia após dia e hora após hora, para ser um co-andador com Deus, para sermos um cooperador com Deus. Eu vou repetir, é uma definição maravilhosa do que é edificar Cristo na nossa experiência. Primeiro, é amar o Senhor. Isso é o fator que vai nos manter. É o fator que nos leva a degradar na nossa experiência, deixar nosso primeiro amor. Então, em primeiro lugar, precisamos amar o Senhor. Segundo, falar com Ele invocando o seu nome. Terceiro, ter comunhão com Ele, vivendo com Ele, andando juntamente com Ele, dia após dia, hora após hora, para ser um co-andador com Deus, para podermos ser um cooperador de Deus. Isso soa para mim como uma vida dependente, uma vida dependendo da árvore da vida, amando o Senhor, invocando o seu nome, falando com Ele dia após dia, abrindo nosso coração hora após hora, co-andando com Ele. Ele é o centro do nosso andar, nós andamos com Ele, para que por fim possamos ser esses que cooperamos com Ele. Louvado seja o Senhor. Então edificamos esse Cristo na nossa experiência para entrarmos nele como a nossa salvação. Então, por um lado, a arca é um tipo de Cristo. Também, esse Cristo não é apenas individual, mas é o corpo. Edificar a arca significa também edificar a igreja. Então, edificar a igreja requer que edifiquemos Cristo na nossa experiência. Em outras palavras, que Cristo seja real para mim na minha experiência. E se eu me lembro bem, outro fator que leva os jovens a permanecer na sua congregação, depois de passarem do seu tempo de adolescente, nos seus 20 anos, permanecerem, é porque eles têm uma experiência pessoal com Cristo antes de 13 ou 14 anos, algo assim. Então, é muito importante, jovens, se você tem 11, 12, 13, 14, que vocês conheçam o seu Deus. Que Deus se torne, não o Deus dos seus pais, mas vocês conheçam o seu Deus.
que vocês tenham uma experiência pessoal com Ele. Então, que tal orarmos juntos? Senhor, dá-me uma experiência pessoal contigo. Eu quero te conhecer, eu quero te amar. Eu quero contar a ti os segredos do meu coração. Quero andar contigo para poder cooperar contigo. Então, irmãos e irmãs, isso é no lado pessoal. Então, à medida que estamos juntos na igreja, Noé teve os seus antepassados, inclusive os que viveram no mesmo tempo que ele, foram o seu fortalecimento, suporte, passaram para ele todos os seus caminhos piedosos, e também Noé teve uma esposa e 3 filhos. Vimos os seus nomes, não apenas isso, mas os filhos teve esposas. Então, 8 almas entraram e aqui na arca. E aquela arca demorou 120 anos para ser edificada. E é muito interessante que em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19 diz: no qual também foi e proclamou aos espíritos em prisão, versículo 20, os quais outrora foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto a arca era preparada, na qual poucas, a saber, 8 almas, foram elevadas a salvo através da água. Deus, pacientemente, a longanimidade de Deus aguardava. Deus foi longânimo, ele estava pronto para julgar, mas ele teve que esperar a arca ser edificada. Irmãos e irmãs, vocês acham que 8 pessoas fizeram aquilo? Na verdade, houve outros que estavam lá, como ajudantes naquela arca. Mas eles não entraram naquilo que eles ajudaram a edificar, porque eles só estavam apenas fazendo algo de maneira exterior, mas não se entregando completamente à visão que Noé recebeu. Então, estamos na vida da igreja e podemos achar que somos esses que estão ajudando a edificar, mas não estamos nos entregando absolutamente para sermos aqui, sóbrios, não drogados, para receber a graça de Deus, para cooperarmos com o Senhor, para Ele ganhar o que Ele precisa, o que Ele deseja, a igreja edificada, que será a sua noiva, o novo homem e, por fim, a nova Jerusalém. Então, irmãos e irmãs, assim como Noé recebeu a visão, ele trabalhou segundo essa visão, e os seus filhos, eles nasceram quando ele já estava edificando, porque Noé recebeu a revelação quando ele tinha 480 anos, e ele começou a ter filhos quando ele tinha 500 anos. Quer dizer que seus filhos nasceram, todos nasceram, quando Noé já estava edificando. Então, eles nasceram na edificação. Se você traduzir para termos do Novo Testamento, eles nasceram na vida da igreja. Muitos de vocês são abençoados, tendo pais na vida da igreja. E vocês nasceram nesse estágio. Essa é a arca de hoje. Podemos nos entregar para edificar com nossos pais, com a geração mais velha, com outros da nossa igreja, para sermos esses que podem trazer o Senhor de volta. Isso é muito, muito maravilhoso, que temos essa figura no Antigo Testamento, de que a Noé, com a sua família, com seus antepassados, tanta herança piedosa que foi passada, e a revelação que veio diretamente de Deus para ele, e agora ele tem outros para edificar junto com ele. Sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Incrível. O que podemos ver aqui é a geração mais velha, Noé e sua esposa. Então temos a geração mais nova, os filhos com suas esposas. E por meio deles trabalharem juntos, por meio
na sua vida e obra, eles ganharam outros, que são as suas 3 esposas, as 3 esposas dos filhos. Noé era uma pessoa muito radical na sua era. Ele recebeu uma revelação que ninguém mais havia recebido. Que haveria um dilúvio, água cairia dos céus, um dilúvio. Ele estava edificando esse barco no meio de um lugar que não tinha água. Então, provavelmente, ele era considerado alguém louco em meio às pessoas. O que essa pessoa está fazendo? E ele estava pregando que o dilúvio ia vir para se arrepender, se voltar a Deus. Mas 10 anos passaram, nenhum dilúvio. 40 anos, nenhum dilúvio. 60 anos, nenhum dilúvio. E talvez seja o caso conosco. Quando o Senhor vai voltar? 30 anos passaram, não aconteceu nada. Irmãos e irmãs, o Senhor está vindo. E queremos ser aqueles que abrem um caminho para Ele vir. Para que Ele traga o seu reino à terra. Então, voltando às 3 filhas. Isso deve ter sido uma obra do Evangelho. Os pais estavam sustentando seus filhos para ganhar seus amigos, mas não era fácil aquelas 3 jovens se tornarem esposas dos filhos de Noé, aqueles loucos. Você vai casar com aquele cara que está construindo um barco no meio do nada? Vocês ficaram loucas. Mas haverá aqueles que vão crer no Evangelho e vão entrar na arca. Isso é mostrado pelas esposas dos filhos de Noé. Então aqui nós temos uma figura maravilhosa de uma família que está trabalhando junto para edificarem a arca. Mais uma vez, pessoalmente, eles devem ter tido a experiência de edificar Cristo na sua própria experiência, contatando o Senhor, amando o Senhor, vivendo o Senhor, andando com Ele, cooperando com Ele. Essa era a vida deles, mas juntamente eles edificaram a arca, na qual eles entraram juntos e foram salvos. Irmãos e irmãs, nos entregamos pela edificação da igreja hoje. E esse edifício vai nos salvar do juízo vindouro de Deus. Há uma grande tribulação vindo sobre a terra. Sabemos disso. O Senhor disse 3 vezes: venho sem demora. O Senhor está vindo, irmãos e irmãs. Que o Senhor possa nos dar graça a cada dia para sermos aqueles que nos entregam para o amar, o buscar, falar com Ele, andar com Ele, cooperar com Ele, laborar com outros para o edifício de Deus, com a geração mais velha. E também, lembrem-se, sempre há alguém mais jovem que você na igreja, a quem você pode servir. Isso é uma figura maravilhosa na igreja. A igreja é a família de Noé. Somos aqueles que receberam a visão da era, recebemos a herança dos nossos antepassados, estamos praticando. Aqui, eu gostaria de mencionar a questão da graça. Graça é uma questão grandiosa. Todo mundo se tornou carne. E Deus decidiu se livrar do mundo. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor, de Jeová. Gostaria de ler o estudo vida de Gênesis, capítulo 28. O que é graça? A maioria dos cristãos pensa que graça é simplesmente algo dado por Deus. Se eu lhe der uma Bíblia de presente, isso será graça. Embora tal compreensão esteja correta, graça na Bíblia significa muito mais do que isso. Não é somente algo dado por Deus, mas é o próprio Deus fazendo coisas por nós. Graça não é meramente algo objetivo que nos é dado por Deus. Graça é o próprio Deus vindo até nós e fazendo coisas por nós. Você está fraco? Deus virá para ser sua força. Aleluia! E essa vinda de Deus é graça.
você é incapaz de enfrentar a sua situação, isso não deve ser um problema, porque Deus virá para ficar com você e enfrentar aquela situação por você e em você. Isso é graça. Significa que Deus veio a Noé, que a presença de Deus foi sua força e poder. No meio de uma geração ímpia, perversa e adúltera, a cujas tentações ninguém podia resistir, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Deus veio fortalecer Noé a fim de ficar com ele e sustentá-lo. Essa foi a graça que Noé achou e é a graça que precisamos hoje. Isso não é maravilhoso? Vou continuar. Considere a situação na sociedade moderna de hoje. Nem mesmo ouso. Isso é o irmão Lee falando muitos anos atrás. Podemos mudar para nem mesmo ouso olhar no meu celular, no meu smartphone, na internet. Contém muitas tentações. Enquanto estou andando na rua, não ouso olhar para as vitrines. Essa é a razão porque não gosto de ir às lojas. As lojas são mais do que diabólicas. E todas as suas exposições e monstruários procedem do inferno. A conversa que você ouve no rádio, no trabalho e na escola é maligna, corrupta e diabólica. É difícil para alguém como pessoa caída ficar firme em tal situação. Essa era é realmente ímpia, perversa e adúltera. Está cheia de fornicação e imoralidade. As pessoas falam de imoralidade sem qualquer vergonha. Quem pode ficar firme em tal geração? Nenhum de nós é capaz disso. Todos temos uma natureza caída dentro de nós, a mesma natureza maligna que todos os homens têm. Precisamos de graça. Precisamos nos achegar com ousadia ao trono da graça e dizer: Senhor, estou aqui. Preciso da tua graça. Não estou aqui pedindo que me dê coisas boas. Estou aqui para achar graça, que atenda às minhas necessidades. Senhor, não posso ir ao trabalho ou à escola sem a tua presença. Senhor, não posso ir a uma loja sem a tua presença. Senhor, preciso que fiques comigo. Vem ser a minha força. Senhor, segura-me e sustenta-me. Não é bom, irmãos e irmãs? Precisamos de graça para viver nessa era ímpia, perversa e adúltera. Toda vez que abrimos o computador, que olhamos o nosso celular, há tentações por toda parte. Como podemos suportar as tentações? Apenas nos acercando ao trono da graça e recebemos graça em tempo oportuno. Fui tão tocado por essa questão. Para vivermos na era em que vivemos, precisamos de graça. Foi graça que levou Noé e a sua família a permanecerem em pé naquela era. Graça é Deus vindo para ser desfrutado por nós e fazendo algo por nós. Que todos nós possamos perceber que há um trono da graça que podemos nos acercar com ousadia todos os dias. Senhor, dá-me graça para viver esse dia, para ser santificado, ser alguém que te representa, te expressa, para estar na vida da igreja, servir meus irmãos e irmãs, pregar o evangelho. Precisamos de graça para tudo isso, irmãos e irmãs. Graça é a chave para a nossa existência. E, ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, a graça veio. Eu fui muito, muito tocado por essa questão da graça. Cobri o ponto D, que mencionou que Noé recebeu a revelação de Deus acerca do julgamento de vindouro e a necessidade de construir a arca, quando ele estava com 480 anos de idade e começou a ter filhos aos 500 anos de idade. Aqui tem os versículos que nos mostram. He was 480. In 532, it says that
no capítulo 5, versículo 32. He began Genesis 5:32. 5:32. Gênesis 5:32. Sorry, Saints. Perdão, Santos, eu tenho aqui. Genesis 5:32 said, and Noah was 500. Gênesis 5:32 era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Então, em 6:3, And Jehovah said, my então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. 7:6 Então, 7, says, and Noah was 600 years old when the flood of the waters came upon e Noé tinha 600 anos quando o dilúvio veio sobre a terra. with any more flesh. He cut man Então, quando o Senhor disse que não agiria mais sempre no homem, 180 because when he was 600 the flood came. quando Noé tinha 600 anos, o dilúvio veio. Had children when he was 500, which shows us that he had Ele começou a ter filhos com 500 anos. in the building of Isso significa que ele já estava edificando a arca quando os seus filhos nasceram, ok? Isso é maravilhoso. Noah's 3 sons were born Os 3 filhos de Noé nasceram nesta revelação e uniram-se a Noé para construir a arca e, por fim, trazer suas esposas ao mover de Deus. E todos eles foram salvos do julgamento de Deus the ark, por meio de entrar na arca quando vem o dilúvio. the principle. Louvado seja o Senhor. Aqui está o princípio. Again, the Christ Mais uma vez, Cristo que edificamos na nossa experiência filled with others, está entrando na vida da igreja, edificar com outros, com a geração mais velha e a nossa geração. Esse edifício vai nos salvar do juízo vindouro. wanted to change the age. Deus queria mudar a era, mas ele precisava de... He waited 120 years before he judged the world because he needed an instrument to complete the Ele esperou 120 anos porque to fill it. In the same principle, brothers and sisters, the Lord ele precisava encher a arca. for a number of overcomers. No mesmo princípio, hoje, o Senhor precisa de um número de vencedores. So we got Estamos na igreja, sim. No mesmo princípio que edificamos Cristo na nossa experiência the church with others. e entramos no edifício We live this kind of com outros, living a normal vai nos salvar. Se vivemos uma vida assim, vivemos uma vida cristã normal e somos vencedores. Christians, Muitos e muitos cristãos, e muitos entre nós, abnormal vivem life. uma vida cristã anormal. To be an overcomer is to be a normal Christian. Ser um vencedor é viver uma vida cristã normal. To give E o Senhor precisa de um número Christ in their experience. que se entregue Build the church. para edificar Cristo na sua experiência e edifique a igreja com outros. Esse próprio edifício vai nos salvar. That takes. It's just not the young people working together. Não é apenas os jovens trabalhando entre eles com outros jovens, não. Who are older. É necessário estar com os mais velhos, que tiveram experiências de Deus, que conhecem Deus, de quem vocês podem receber comunhão, Portion of the ministry. sustentação, encorajamento. Fellowship. Could Um tempo de comunhão pode te salvar 10 anos na sua experiência. Irmãos e irmãs, quão rico pode ser come to an older brother. que eu, como um jovem, possa vir para um irmão mais velho, ou uma irmã mais velha, se eu for uma irmã, in my e experience, receber deles and of 10 anos de fracassos e de dificuldades. benefit of having an Isso é um benefício de ter uma geração mais velha. Também, How wonderful. que maravilhoso Church, those who are que older. temos na igreja aqueles que são mais velhos que nós, que foram adiante de nós, que podem nos apacentar e ao mesmo tempo podemos apacentar outros. Irmãos e irmãs, There is. na igreja de Jesus há uma obra para você. If you want to keep your hands filled, Se você quer encher as suas mãos, church life, enter into. entre na vida da igreja, entre no serviço, se torne disponível. You're invited to the saints' home. Vá quando você é convidado na casa dos santos, cante hinos, Afternoon. aprenda a tocar o violão, passe as tardes cantando Playing the guitar. e depois vá ao parque com outros jovens, com o grupo e cante, pregue o evangelho com os mais velhos. Isso é muito atraente. É assim que nós edificamos a nossa vida em família. Praise the Lord. Enfim, eu estou me empolgando, mas essa
vida da igreja como a família de Noé. A construção da arca não foi realizada apenas por Noé, mas por 2 gerações de mudadores de era. Foi Noé, sua esposa, Sem, Cã, Jafé e suas esposas. Para que o Senhor retorne, é necessário essas 2 gerações correndo ao mesmo tempo, na mesma velocidade. Por fim, o bastão é passado de uma geração para outra. E então, essa geração vai receber o Senhor de volta e todos seremos aperfeiçoados nesse momento. Por isso estamos vivendo essa vida cristã, estamos nos entregando à vida da igreja. Então, agora, um parênteses. No livro de Juízes, em Juízes capítulo 2, eu quero ler os versículos e deixar os versículos falarem por eles mesmos. Juízes capítulo 2, versículos 6 a 10. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então o versículo seguinte, 11, diz: Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins. Por que eles fizeram isso? Porque a geração de Josué e a geração que veio depois dele, que conhecia o Senhor, havia falecido. E outra geração veio, que não conhecia o Senhor. Então houve uma desconexão entre as gerações. E a geração que conhecia o Senhor não passou o conhecimento para outra geração. Isso levou as pessoas a serem um povo sem visão. E uma pessoa sem visão, um povo sem visão se corrompe, se torna selvagem. E aqui diz que cada um fez o que achava bom aos seus próprios olhos. Que o Senhor nos salve de fazer o que é bom aos nossos próprios olhos e que possamos receber da herança rica dos nossos antepassados, na questão da salvação, de ofertar, de invocar o Senhor, gerar e viver, e de obrar com Deus, andar com Deus. Todas essas coisas foram entregues a nós, dadas a nós no Novo Testamento como uma promessa. Temos um versículo de promessa na Bíblia para cada situação que nós temos. Isso foi dado a nós. Se não tomarmos a vantagem do que foi dado a nós na restauração, na nossa história e dos que mais velhos que foram adiante de nós, seremos como aqueles que não conheciam o Senhor e se corromperam e faremos o que quer que queiramos, o que é bom aos nossos próprios olhos. Que o Senhor nos salve dessa desconexão entre as duas gerações e que haja uma conexão entre as gerações, passando o bastão um para o outro, para que o Senhor retorne. Depois do dilúvio, Deus abençoou Noé e seus filhos, falou a eles e estabeleceu uma aliança com eles. Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Hoje, Deus quer terminar esta era e introduzir seu reino, mas está esperando o evangelho do reino ser pregado, a igreja ser edificada, a noiva ser preparada e um número de vencedores ser produzido para que ele possa voltar pela segunda vez. Em Apocalipse 22:20, diz que o Senhor vem sem demora. Em Mateus 24:14,
que o evangelho do reino será pregado por toda a terra habitada, então virá o fim. Então, em Efésios capítulo 4 nos diz que a edificação da igreja é por meio do aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que todos funcionemos na nossa medida, para que por fim a igreja edifique-se a si mesma em amor. Irmãos e irmãs, depende de todos nós sermos juntos, sejamos juntas do rico suprimento ou partes, todos nós funcionando juntos. Isso vai causar o corpo a edificar a si mesmo em amor. A igreja edificar a si mesmo em amor. Está nas nossas mãos, como o irmão Ni falou, irmão Li. O Senhor nos deu a maneira para avançarmos, assim como o Senhor deu a maneira a Moisés para edificar o tabernáculo, o Senhor nos deu a maneira para edificar a igreja. Eu quero ler no contexto do livro A Igreja Gloriosa, no seu apêndice. Irmãos e irmãs, estamos no fim dessa era. Sem dúvidas, podemos concluir que estamos vivendo nos dias de Noé, nos dias de Ló, com violência, injustiça, iniquidade, constantemente a tentação entre nós. O inimigo sempre está tentando nos tirar do seu caminho, por isso precisamos de graça. Louvado seja o Senhor pela graça, o Senhor vindo a nós e fazendo coisas por nós. Será que estamos no fim da era? Se estamos, o reino logo começará. Se um mover dispensacional está próximo, então Deus precisa de um instrumento. A obra geral não é mais adequada. Os filhos de Deus carecem de uma visão. Eles não veem a seriedade e intensidade da situação. Agora é uma questão de dispensação. Ser apenas um bom servo do Senhor não é bom o suficiente mais. Isso não é de grande utilidade para Deus. Note, por favor, que não estamos dizendo que não é útil. O que estamos fazendo para completar essa dispensação? O que estamos fazendo para introduzir a próxima era? Este é um tempo especial, portanto, há necessidade de cristãos especiais para fazer uma obra especial. Hoje, Deus está esperando pelo filho varão. Somente o arrebatamento pode precipitar os eventos de Apocalipse 12:10. Deus tem uma ordem. Ele opera segundo essa ordem. Seus olhos deixaram a igreja, eles estão agora no reino. Um vencedor trabalha conforme o princípio do corpo. O princípio do corpo anula o sectarismo e o individualismo. Gostaria de concluir com isso, irmãos e irmãs. Nós estamos no final da era. O Senhor está nos chamando para entrar nesse tipo de viver, nesse tipo de vida da igreja, no qual nós desfrutamos a rica herança que temos na sua restauração e ser edificados com outros que são mais velhos que nós, da mesma idade, mais jovens, para sermos edificados juntos. E o que edificamos vai ser o que vai nos salvar e trazer o Senhor de volta. Eu concluo aqui e volto a reunião para vocês, irmãos. Obrigado. Amém. Só uma palavra. Uau. Louvado seja o Senhor. Solo una palabra, wow. Alabado sea el Señor. E talvez podemos desligar a tradução, assim todos voltam. Canal principal. Isso, voltamos à sala principal todos. Meus irmãos, temos alguns minutos para compartilhar. Hermanos, tenemos algunos minutos para compartir. Mas antes queremos só dar um aviso rápido com respeito a uma correção. Pero primero queremos darles un aviso con respecto a una corrección. No esboço em português, En el bosquejo en portugués, há uma correção na letra F. hay una corrección en la letra F. Vamos colocar a correção no chat. Aí está. Então os irmãos podem corrigir no seu próprio esboço. Solo para la lengua portuguesa. Tá bom? Então vamos ter um tempo para compartilhar agora. Que tal 5 irmãos? ¿Qué tal si tenemos un compartir ahora de 5 hermanos? 5 jovens. 5 jóvenes. Vamos dizer, de 15 a 17 anos. Vamos a decir de 15 a 17 años. 5 jovens de 15 a 17 usa a função levantar a mão.
5 hermanos de 15, 17 años usen la función de levantar la mano. Tá bom? Acho que já tem vários aí. Ya tenemos Quando chegar 45 segundos, vai aparecer outra tela do lado. Sí, recuerden que cuando llegue 45 segundos va a aparecer otra pantalla al lado. Então você conclui rapidamente Ahí se concluye rápidamente e passamos para a próxima pessoa. y le pasamos la palabra a otra persona. Então podemos seguir com os jovens de Tuluá, Vamos a seguir con los jóvenes de Tuluá, Colômbia. Tuluá, Colombia. Oh, Damos gracias al Señor por su gracia, porque gracias a esto estamos en esta carrera y podemos seguir en pie de su mover aquí en la tierra. Es un privilegio para nosotros poder pues correr esta carrera y ser parte de esto tan hermoso que es la vida de iglesia. Entonces animo a todos los hermanos a que sigamos en pos del Señor y que podamos traerlo pronto. Amén. Amén. Amén, hermanos. Tener antepasados que estén en el camino de la fe es una gran bendición. Yo nunca había visto esto, de hecho era como normal para mí porque yo nací en la vida de la iglesia, pero ahora veo lo afortunada que fui de haber nacido en la familia de la fe. Oh Señor, quiero correr ahora, quiero que todos corramos ahora junto con los hermanos para en un momento estar en la misma velocidad y que nos puedan pasar la batuta. Amén. Amén, hermanos, porque el Señor Jesús va a venir como ladrón en la noche. No vamos a saber ni el día ni la hora en la que Él va a venir, así como fue el diluvio en las épocas de Noé, así será la segunda venida de Cristo. Y nosotros tenemos que prepararnos para estar en esa venida de Cristo. Amén. Está siendo la misma condición como la que fue en los días de Noé, en la era en donde todos están embotados, drogados por la situación. Incluso nosotros nos enfocamos en lo que pasa en la tierra y no nos damos cuenta que Dios tiene un propósito. Es decir, que estamos en los días postreros, por lo tanto debemos velar, debemos despertarnos y velar hasta que el Señor venga. Vemos el ejemplo de Noé, que él recibió una revelación, el cual nosotros también tenemos la revelación, tenemos la visión de esta era y debemos seguirla, debemos ser fiel, debemos obedecer a tal revelación como lo fue Noé. Él recibió esta revelación y lo practicó, él predicó el evangelio, Noé fue fiel a tal visión que nosotros, amén. 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 La hermana decía que no debemos tener miedo al día del juicio, más bien debemos sentirnos alegres, porque el Señor nos ha llenado con su presencia y Él nos llena cada día. También decía que debemos invocar al Señor cada día, cada instante y buscarlo en comunión. Y también hablaba de la gracia. La gracia es el Dios mismo, su presencia misma del Señor. Y decirle al Señor, Señor, estoy aquí. No, necesito tu gracia para todo. Amén. Amén. Amém. 5 jovens de 5 países diferentes. Escuchamos 5 jóvenes de 5 países diferentes. E que aqui somos 20 países representados. Porque aquí estamos 20 países representados. Então, antes de eu esquecer, queremos encorajar os jovens do Equador. Antes de olvidarme, queremos animar a los jóvenes de Ecuador. Que logo após essa reunião, vocês têm um tempo para transbordar. Que después de esta reunión, ustedes en su país tienen una reunión de transbordar. Então, se conectem lá. Entonces, conéctense ahí. Tá bom? Então, por hoje, irmãos, queremos só dar um aviso. Y por hoy queremos darles un aviso. Um aviso muito importante. Un aviso muy importante. Que amanhã temos a terceira mensagem. Mañana tenemos el tercer mensaje. Então, para os que estão na América Central, Para los que están en Centroamérica, começa às 5:30. comienza a las 5:30. Colômbia, Equador e Peru,
Colombia, Ecuador, Perú. 6:30. 6:30. E Bolívia, Chile, Paraguai e Venezuela. Y Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 7:30. 7:30. Argentina, Brasil, Uruguai. Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30. 8:30. Tá bom? Então, nos vemos amanhã. Nos vemos entonces mañana. Amém? Então, podemos nos despedir. Podemos despedirnos ahora. Adiós. Amén. Amén. Saludos, hermanos. José. Oren la A la cámara igual. La palabra. Cuerpo universal. Amén. Saludos, Ecuador. Amén. Entonces, Colombia. Amén, aleluya. Todos estamos ahí. Hermano. Argentina. Señor Jesús. Amén. Saludos a los jóvenes de mi Hermanos del Perú. Amén. Amén, hermana Mónica. Amén. Hermoso Brasil, amén. Jóvenes de Colombia. Buenas tardes.